Glória a Deus. Vos saúdo, amada igreja, com a paz do Senhor. Quero dizer uma coisa. Para me tirar no domingo de lá, só sendo ordem de Deus e vir da sede aqui, ó. Que de outro jeito eu não venho. Entendeu? Tem gente que tem prazer de sair. Eu tenho prazer de ficar. Glória a Deus. Eu disse, aí o Osmar falou, de rapaz do céu. Eu digo, se vier da sede, ninguém pode dizer não, né? Nós vamos ler no Evangelho que escreveu São João no capítulo 3. Glória a Deus. E também tem um negócio, o cachê é maior, né? Na sede, né? Me lembrando de cachê, foi pregar no outro ministério, está com um mês ou mais, e o João Paulo estava lá, o João Paulo lá do São Francisco. Na hora de ministrar a palavra, eu disse assim, João Paulo, botei um fundo musical para nós aí, que o cachê eu reparto. Aí ele achou graça, né? Não é que quando terminou o culto, o irmão não veio me dar dinheiro. Eu digo, não quero não. Eu digo, João Paulo, até a minha parte, a tua parte eu devolvi. Versículo 16 que diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém. Vida eterna. Glória a Deus. Missão. A Bíblia, louvada, a palavra de Deus já fala de missão desde o começo. Nós vamos tentar, aleluia, louvado seja Deus, pela misericórdia de Deus, falar um pouco disso. Talvez você não veja aquele cara meio doido gritando, pulando, sabe onde? Mas, aleluia, falando, louvado seja Deus, e missão. Deus antes, aleluia, até de formar o mundo, Deus já tinha projetado. E dentro dos seus projetos, aleluia, de Deus, nós vamos ver que o projeto, o plano de Deus era que a humanidade, aleluia, crescesse, multiplicasse, mas que vivesse na presença dEle. Eram os planos, eram os projetos de Deus. Deus não projetou que o homem viesse a se afastar dEle, não. Os planos, os projetos de Deus era, aleluia, o ser humano, que nem Deus criou, viesse, aleluia, louvado seja Deus, multiplicasse na terra, com um propósito, com uma missão, viver na dependência dEle, Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Não é que não saiu de acordo com os planos de Deus, nada disso. Não é, aleluia, louvado, que os planos, os projetos que Deus fez saiu errado, não foi não. E de lá, aleluia, do começo até aqui, Deus projeta, aleluia, missões. Deus projeta, aleluia, louvado seja Deus, bem Jesus como o maior missionário. E a missão, aleluia, de Jesus era e é salvar, fazer novamente, aleluia, a ligação do homem para com Deus. Deus, aleluia, louvado, dá a Jesus uma missão de fazer, aleluia, ou de interligar o homem diante de Deus. Os planos, os projetos de Deus era que o homem vivesse na sua presença, na sua dependência. Deus projeta e Deus dá uma missão a Jesus, fazer com que isso voltasse a acontecer, trazendo, aleluia, o homem que se afastou de Deus,
pelas suas ações, pela sua atitude, Deus diz ao filho que receberia uma missão para novamente trazer o homem que se afastou até a sua presença. Aleluia! Projeto, missão. E isso, aleluia, louvado de Jesus, recebe esta missão, apresentando-se, aleluia, louvado seja a Deus, para dar prosseguimento à missão, aleluia, ou a ordenância de Deus, que Deus já tinha projetado. E o engraçado, irmão, é o seguinte: quando, aleluia, as coisas dão errado, Deus já tem um novo plano, um novo projeto. Não está entendendo? Nada nesta vida pega Deus de surpresa. Nada nesta vida faz com que Deus, aleluia, de imediato Deus venha projetar algo. Claro que não. Deus já tem tudo projetado do começo ao fim. Deixa eu te dizer, Deus já projetou, aleluia, louvado, do começo ao fim, levar um povo aos céus. Há um povo predestinado. Há um povo predestinado, aleluia, louvado seja Deus, a morar nos céus. É Bíblia. Jesus, aleluia, recebe a missão de fazer novamente a ligação de Deus para com o homem, do homem para com Deus. Recebe a missão, aleluia, de unir aquilo que foi separado, de trazer novamente aquela comunhão, aquela intimidade. E se a gente for olhar a Bíblia antes, aleluia, de nós entrarmos naquilo que Deus colocou no nosso coração, eu entendo Deus, aleluia, dando a Jesus a missão de salvar, a missão de novamente trazer o homem, aleluia, à vontade, à presença de Deus. Jesus recebe a carta, a missão, aleluia, de salvar. Então verdade é que em muitas palavras, muitas passagens, Jesus disse: eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. O homem perdeu-se, o homem afastou-se, aleluia, de Deus. E Deus já tinha um projeto, um plano, uma missão para Jesus dizer: filho, tu vai trazer esse povo de volta. Se a gente vai olhar, aleluia, um Deus que gosta e que quer ter intimidade com o povo. Aleluia. Um Deus, aleluia, que projetou trazer, resgatar novamente, aleluia, o homem. Enquanto o homem se afastou de Deus, Deus projetou trazer o homem através de Jesus. Aleluia, louvado seja Deus. E olhando a Bíblia, nós entendemos o seguinte: é Jesus dizendo: eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. Pregando um certo dia, salvar e buscar o que se havia perdido, a pessoa não entendeu e até tentou se aborrecer. Eu fui dizer assim: meu filho, eu não sou um perdido. Eu digo: deixa eu te explicar. Tu vai daqui para Acarape, aí tu pega outro caminho, tu não vai chegar no Acarape, tu se perdeu. Eu disse: pois é desse jeito. Deus traçou um caminho para ti, e tu, por fraqueza, por alguma coisa, saiu do caminho. Por isso que a Bíblia de Jesus veio te buscar, que tu se perdeu do caminho. Aí ele disse: aí assim, eu digo assim: Jesus é maravilhoso. Perdido, irmão, perdido é aquele que se afastou, saiu do caminho. Não é uma coisa insignificante como se soa a palavra perdido. Não. Perdido é aquele que saiu do caminho e por algum motivo afastou-se dele e se perdeu. Mas não te preocupa, Jesus veio buscar quem se perdeu. Jesus veio, aleluia, louvado, pegar o que se perdeu e novamente colocar nesse caminho. E louvamos a Deus porque assim Ele nos fez, distanciado, afastado do caminho, perdidos. Jesus foi lá e disse: Marquinhos, tu se perdeu do caminho, vou te trazer de volta para o caminho. Aleluia.
Jesus recebe, sim, aleluia, essa missão de fazer isso, de novamente trazer ao que se perdeu do caminho para o caminho. Aleluia. Salvar. Veio salvar, veio dar uma oportunidade nova, aleluia. Enquanto o mundo diz não há jeito, Jesus diz: ei, eu vim buscar aquele que se perdeu. Aleluia. Buscar e salvar aquele que se perdeu. A missão de Jesus era essa: salvar. E através da missão que Jesus recebe, Deus demonstra o seu amor para com a raça humana. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, quando se vai procurar o nome tal, nós vamos atribuir várias coisas e não conseguimos chegar no ideal do tal maneira. Para isso, aleluia, precisou Deus manifestar o amor dele na vida de Jesus. E Jesus, aleluia, derramar este amor sobre a raça humana, para que possamos entender o tal amor de Deus para com este mundo. Aleluia, glória a Deus. E eu entendo que desde o princípio Deus quer ter comunhão com o homem. Deus quer ter intimidade com o homem. E Deus quer ter santidade com ele. Deixa eu te explicar, aleluia, louvado seja Deus. A Bíblia diz que quando Deus faz, não deu ordem, Deus fez o homem. Todas as outras coisas Deus diz o que? Haja, e aconteceu. Ao homem Deus fez. E a Bíblia diz que o que acontecia? Todo o virar do sol, Deus vinha para falar com o homem. Eita Jesus amado. Deus vinha conversar com Adão. Conversar. Tu imagina? Privilégio. O privilégio, aleluia, que tinha Deus, era Deus. Não era ele que ia para conversar com Deus, não era Deus que vinha para conversar com ele. Aleluia. Era Deus que vinha, aleluia, para conversar com o homem. E toda virada, aleluia, do sol, Deus vinha e dizia: Adão, eis-me aqui, Senhor. E eu imagino, aleluia, não está escrito assim, pelo amor de Deus. Eu imagino Deus dizendo: Adão, vim conversar contigo. Eu gosto de conversar contigo. Eu gosto, aleluia, de dialogar contigo. Deus continua ainda desse jeito. Deus continua do mesmo jeito, querendo dialogar conosco. Todo virar do sol, Deus via. Isso, aleluia, louvado, é o que? É Deus querendo ter comunhão com o homem. Era Deus querendo, aleluia, ter comunhão. Dá um pé que nós não vamos falar sobre isso. Deus quer ter intimidade. Intimidade. Para isso se manifestou, aleluia. Para isso. A Bíblia diz lá no livro no Evangelho de que escreveu João, no capítulo 5, no versículo 15, se não me falha a memória. Se não me falha a memória, aleluia. Capítulo 5, versículo 15. Quando Deus diz: não vos chamarei servo, porque o que eu tenho com vocês é mais do que servo. Vos chamarei amigos, se vocês fizerem o que eu mando. Não vos chamarei servo, porque o servo só sabe, aleluia, aquele que fala. Ele diz: eu chamarei amigo, porque tudo que eu ouvi do meu pai, eu falo para vocês. Isso é mais do que intimidade. Isso é mais do que privilégio. Jesus dizendo: eu quero, aleluia, conversar contigo.
Eu quero ter intimidade contigo. Eu quero, aleluia, viver contigo. Eu quero viver na tua vida. Eu quero estar na tua vida. Eu quero caminhar contigo todos os dias. Aleluia. Glória a Deus. É Jesus dizendo: quero andar contigo por onde quer que tu fores. Intimidade, santidade. Deus quer que vivamos uma vida de santidade, de santificação. Para quê? Para que possamos um dia estar com Ele nos céus. A missão de Jesus era essa, e é salvar, fazer novamente, aleluia, ter mais esta comunhão com o homem, passar a ter essa intimidade novamente, passar a trazer ao homem a santidade diante da presença de Deus. Esse era o plano, o propósito. Aí Deus disse: eu amo o mundo de uma tal maneira que darei uma missão ao meu unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Está dizendo Deus o seguinte: Deus ama o mundo. Quando se fala de mundo, está falando das pessoas, de uma tal maneira, aleluia, que não daria para explicar. O que é que Deus faz? Deus pega Jesus, aleluia, dá uma missão a Ele, aleluia, para que seja demonstrado ao povo o tamanho do amor de Deus para com o ser humano. Ei, Jesus é o próprio amor de Deus. Aleluia. Jesus é a prova viva do amor de Deus. Se demonstra, aleluia, o tal amor de Deus é revelado através de Jesus, das ações de Jesus. Tão verdade é, aleluia, que lá no livro de Romanos, no capítulo 5, versículo 8, o apóstolo Paulo diz: mas Deus prova o seu amor para conosco. Oh, glória a Deus. Ele diz: Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Olha a manifestação do amor de Deus. Olha Jesus manifestando o amor de Deus, aleluia, para com a nossa vida. Deus disse, aleluia, louvado seja Deus, que Paulo está dizendo: Deus provou através de Jesus o quanto Ele nos ama. Tu está entendendo? Deus prova em Jesus o tamanho do amor dele para com o ser humano, a ponto de entregar o seu unigênito para morrer, padecer, aleluia, todos os sofrimentos que ao homem, aleluia, não pode sofrer. Jesus sofreu tudo isso porque eu e você não suportaria. E a missão dele era o quê? Nos salvar. Então Jesus acata, aleluia, toda a ordenança de Deus, demonstra, aleluia, Deus o tamanho do seu amor para com a vida humana, que entrega. Não tomaram, Deus entregou Jesus, aleluia, para morrer no nosso lugar. Não foi tomado. Jesus não morreu porque o mataram, aleluia, simplesmente por falta de autoridade, não. Era para cumprir, aleluia, a missão de nos salvar. Para isso precisaria entregar Ele a sua vida em nosso lugar. A demonstração do amor de Deus, de entregar seu único filho. Seu filho recebe a missão, aleluia, entrega a sua própria vida
para ser tirada. Tu imagina? Não tomaram, aleluia, de Jesus, ele entregou. O que fizeram com Jesus não foi a autoridade humana, foi Deus. A Bíblia diz que Deus deixou Jesus ser moído. Moído. Porque para isso, aleluia, para salvar, para resgatar, aleluia, precisaria a morte de alguém perfeito, Jesus. Mas também, aleluia, em Romanos, no capítulo 5, lá pelo versículo 6 e 7, aleluia, diz assim, que Jesus morre pelo pecador. Ele diz, poderia ser que se alguém fosse convidado para morrer, poderia ser que ele aceitasse para morrer por alguém bom. Ele disse, Jesus aceitou para morrer por alguém ruim. Paulo está dizendo, ei, talvez, não é certeza, mas se alguém fosse convidado para morrer por alguém, que fosse por alguém bom. Ele disse, Jesus entregou a sua vida, não pelos bons, mas pelos pecadores. Ele entregou, aleluia, a sua vida, deu, para que nós viesse a ter vida, aleluia, para que nós viesse, aleluia, louvado, ter comunhão com Deus. Não há outra forma de termos comunhão com Deus, aleluia, louvado seja Deus, a não ser que receber Jesus na vida como Salvador. Jesus recebe essa missão, recebe esta missão de salvar, de libertar, de entregar a sua vida, para poder nos dar vida. Lá no Isaías, diz, ele levou sobre si as nossas dores. O castigo que era para nós, ele levou sobre ele. Aleluia. Ele diz, todos nós andamos desgarrados como ovelhas. Andávamos. Jesus morreu para aquele que estava desgarrado pudesse voltar para a pesca. Aleluia. Para que pudesse, aleluia, novamente aproximar-se de Deus. Jesus, aleluia, louvado seja Deus. João Batista, só saindo um pouquinho aqui, mas tem tudo. João Batista estava, aleluia, pregando, ensinando, falando acerca, aleluia, da missão de Jesus. Jesus ainda não tinha, aleluia, começado o seu ministério, mas bem próximo estava. E João estava, aleluia, falando para aqueles que o ouviam de uma missão, aleluia, de Jesus, que era salvar. A ponto de as pessoas, aleluia, buscar ouvir João, porque se interessaram na missão, aleluia, de Jesus que João estava ministrando. Aleluia. João estava dizendo, olha, venho, e está no meio de vocês. Diz, eu, aleluia, só estou preparando o caminho, só estou dizendo um pouco da missão, mas ele vem. João, quando está falando para o povo, sabe quem aparece? Jesus vai chegando. João olha para Jesus e diz, é aquele. É aquele de quem eu tenho falado para vocês, que ele veio para salvar.
é aquele a qual eu tenho testificado para vocês, aleluia, que tenho preparado o caminho dele. Aí Jesus vai chegando, aí João olha para a multidão e diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas claro, João está dizendo: eis aí, ó, quem perdoa pecado. Eis aí quem veio para salvar. Em outras palavras, está dizendo João: eis ele aí, ó, que veio para novamente trazer o homem à presença de Deus. Ele disse: eu só vim preparar, eu só vim falar até ele chegar. Este aí de quem eu tenho pregado, aleluia, é ele que tem poder para perdoar pecado, é ele que tem poder para salvar, é ele que recebeu a missão para libertar, é ele que recebeu a missão para unir novamente o homem à presença de Deus. Aleluia, glória a Deus. E João disse: segui a ele. Eu só batizo com água, ele é diferente. Ele tem poder para salvar, para perdoar pecado. E disse: a minha missão, eu fui enviado, e aquele que me enviou disse: no dia que eu vi descer o Espírito em forma de pombo sobre ele, é esse o enviado. Ele disse: e hoje eu tenho visto. Ele disse: a minha missão acabou, a dele começou agora. Está entendendo? Jesus veio e João disse: é ele aí que salva, é ele aí que perdoa pecado, é ele aí que apaga a culpa, é ele aí, aleluia, que vai entregar a sua vida em favor do pecador. É ele, a ele vocês seguem, a ele vocês, aleluia, seguiam, porque é ele. As pessoas, aleluia, começam a seguir a Jesus. Jesus começa, aleluia, a sua missão para salvar em 3 anos. Pregar, aleluia, executar uma parte da sua missão em 3 anos. E a Bíblia diz que isso vai se passando os anos. Jesus cumpre uma parte lá na cruz do Calvário. Deus demonstra o seu amor para com o homem. Deus prova o quanto Ele ama o ser humano através de Jesus. Como vai se entender o tamanho do amor de Deus? Está derramado em Jesus. E Paulo disse que o amor de Deus está derramado sobre nós pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia. Jesus, aleluia, cumpre uma parte do seu ministério, é levado à cruz. Jesus lá na cruz age em 2 ações, vou falar só 2 demonstrando o amor de Deus para com o homem. A Bíblia diz que Jesus está lá na cruz. Colocaram 2, um de cada lado, tentando envergonhar ou menosprezar Jesus. Colocaram 2 ladrões, aleluia, para envergonhar, para se dizer: olha aí o rei dos judeus morto com 2 ladrões. Mas a Bíblia diz que um disse assim: Senhor, eu reconheço que tu és o Salvador, e eu quero te fazer um pedido: lembra-te de mim quando tu entrares no teu reino. Aleluia. Olha Jesus manifestando o amor de Deus. Hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Jesus demonstra, aleluia, o amor de Deus, dizendo: ei, teus pecados são perdoados e hoje tu entrarás comigo no paraíso. Hoje tu estarás comigo no reino, aleluia. A Bíblia diz que Deus prova
Deus revela o seu amor através de Jesus. Aí Jesus disse: é hoje. Vim para isso, para salvar. Então é hoje tu estarás comigo no paraíso. Aleluia. Antes mesmo de Jesus morrer, a Bíblia diz que Jesus demonstra mais uma vez o amor de Deus, aleluia, dizendo: Pai, perdoa eles, porque nenhum deles sabe o que está fazendo. Porque se ele soubesse, ele não faria isso. Como é que alguém está sendo morto e diz: Pai, perdoa aqueles que estão me matando? Dá para entender o tamanho do amor de Deus? É Jesus dizendo: não estão me matando, mas eu continuo amando todos. É Jesus dizendo: aleluia, estão me apedrejando, mas eu amo vocês. Vão me matar, mas eu amo vocês. Ainda faz a oração e diz: Pai, perdoa todos eles. Perdoa. Ninguém sabe o que está fazendo, porque se soubesse não estaria matando o Filho de Deus. Amor, amor, aleluia, não é apenas palavra, é obra. Se falasse tão somente Deus amou o mundo de tal maneira e não houvesse demonstração desse amor, seria uma palavra falível. Mas Deus, a sua palavra é infalível quando diz: Deus amou o mundo de tal maneira. Jesus revela, demonstra o tamanho do amor de Deus para com a vida do homem. Se o homem reconhecesse isso, rapaz, se o homem reconhecesse, se a mulher reconhecesse o quanto Deus ama ele e ama ela, voltaria para Jesus correndo. E é tão maravilhoso o tamanho do amor de Deus. Ainda que o homem saia do caminho, Deus está dizendo: eu vou te buscar, vou te trazer de volta para o caminho. Aleluia. A missão, escute, a missão de Jesus é essa. E até o último dia Jesus vai continuar fazendo missão, salvando vidas. Já próximo da morte de Jesus, olha o que Jesus diz: vira de lá e diz: Pai, está consumado. Eita Jesus! Jesus diz: Pai, está consumado. Nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Está dizendo Jesus: Pai, cumpri a parte da missão. A missão era essa, era entregar a minha vida, aleluia, louvado seja Deus, até aqui, para que todo aquele que crê na minha morte, no sacrifício, tenha o Senhor como Salvador. Jesus diz: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Recebe. Estou cumprindo, aleluia, a minha missão, que é de entregar minha vida para resgatar vidas que o Senhor criou. João diz que Deus manifesta, Deus demonstra o tamanho do seu amor, o tamanho do amor de Deus, ele diz, é revelado através de Jesus Cristo. Irmãos, mas esse amor, lá em Romanos, no capítulo 8, se não me engano, no versículo 39, Deus diz que esse amor que está em Jesus, nada tem poder para nos separar dele. Nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. O amor de Deus está em Cristo Jesus. E ele diz: nada, nem ninguém nos poderá arrancar este amor que está em Cristo Jesus. Aleluia!
Glória a Deus. A Bíblia diz que o amor de Deus está em Jesus. Jesus manifesta o amor de Deus salvando, libertando, perdoando. Aí diz: nada, ninguém nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia. Está dizendo ele: ninguém tem poder de arrancar o amor de Deus que está na tua vida. Ninguém tem poder de arrancar da vida de alguém o amor de Deus que foi derramado na tua vida através da morte de Jesus. Aleluia. Ninguém. Aleluia. Morrendo Jesus, o véu do templo rasgou-se do alto a baixo, significando, aleluia, o quê? Que a missão de Jesus morrer na cruz do Calvário para salvar o que reconhece e se arrepende, que a barreira que existia foi rasgada. Foi rasgada. Deixa eu tentar te explicar mais fácil. Aquilo que separava o homem de Deus lá pelo pecado de Adão no jardim do Éden, Jesus rasgou pela sua morte na cruz do Calvário. Aleluia. A parede que separava, que dividia o homem de Deus, foi rasgada, foi derrubada. E ainda mais, de cima para baixo. Não foi de baixo para cima. Porque se fosse de baixo para cima é humano. Veio de cima para baixo para dizer que veio de Deus a salvação para todo ser humano. A manifestação é, aleluia, de Deus revelando ao homem que Deus vai continuar amando ele todos os dias da sua vida. Deixa eu te dizer, só para nós já encerrarmos. Amor de Deus. Olha, a Bíblia diz que antes da morte que foram prender Jesus, quando um dos seus discípulos vendeu Jesus, eu fico maravilhado com Jesus. E cada dia a gente tem que aprender de Jesus, mano. Um dos seus discípulos venderam Jesus por 30 moedas de prata e vamos buscar. Jesus estava reunido com o restante dos discípulos. E ele chegou bem pertinho de Jesus. Amor não se discute, né, pastor? Amor não se discute. Vai debater amor? Não, mano, não dá para debater amor. Chega bem pertinho de Jesus, aleluia, aquele que já lhe vendeu. Chega, beija Jesus e Jesus olha para ele e diz: amigo, o que tu vieste fazer aqui? Como é que tu chama alguém de amigo, aquele que vendeu a tua vida? Jesus diz: tu é meu amigo, tu está me traindo, mas eu vou te amar, eu te amo. Vai debater amor? Amor é obra, é ação. Dificilmente, aleluia, alguém agiria assim: meu amigo. Como é que se chama um traidor de amigo? O ser humano diz: vai para lá, filho do cão. Jesus disse: meu amigo. Manifestando o seu amor, aleluia, para com a vida do homem. Não era concordando com o erro, não era aceitando o erro, não era dizendo tu está certo, não. É porque Jesus é a própria essência do amor de Deus. E para Deus amar, Deus não cobra nada. Ah, Deus me ama porque eu estou na presença dele, amém. Mas Deus ama também o que está lançado lá na sarjeta. Deus me ama porque eu sirvo, adoro a ele, sim. Mas Deus ama o que está lançado lá, sem esperança. Deus ama do mesmo jeito.
Amor é isso. Para se amar não precisa de qualidades, né, pastor? Amor é amor. Não se procura, aleluia, qualidades em Deus para ser amado. Deus ama sem nenhuma qualidade. Deixa eu te dizer só uma coisa. Quando se fala para a salvação, aí é diferente. Mesmo Deus amando, Deus não pode salvar se a gente não amar Ele. É diferente, deixa eu explicar para não ficar voando, né? Eu falei o quê? Que aleluia, Deus ama sem pedir nada em troca. É verdade. Porque a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira. A todos. Deus ama. Não precisa, aleluia, fazer tudo certinho para Deus amar. Não, Deus vai continuar amando, irmão. Mas para salvar, só o amor de Deus não tem poder para salvar. Parece que eu falei besteira, mas eu vou te provar como não. Deus vai continuar amando você que está na presença dEle por toda a vida e a eternidade. Sim, Deus vai amar, aleluia, louvado até os últimos minutos da vida de alguém, mesmo não lhe aceitando. E às vezes o ser humano é tão bobo, né? Só gosta da pessoa se a pessoa fizer coisa boa. Jesus ama. Agora para a salvação é diferente. Para a salvação precisa a gente amar Jesus. E como é que ama? Quem ama obedece. Quem ama aceita. Quem ama muda. Quem ama se esforça. Quem ama está na presença. Quem ama adora. Quem ama louva. Quem ama exalta. Aleluia. Para Deus salvar, só o amor de Deus, aleluia, não pode fazer. Cabe a nós agora amar Ele. E Jesus não ama ninguém diferente do outro, né, mas Deus ama igual. Não faz acepção. Eu amo o Pedro, mas não amo o Osmar, né? E o Pedro, não, Jesus disse, eu amo o Pedro, o Osmar, o Dito, o Alonso, de mesmo jeito. E do jeito que eu amo ele, eu amo o que está ali, jogado na sarjeta. Tem pessoas que não aceitam isso não. É Bíblia, irmão. Bíblia. Jesus não faz acepção, se ele fizer acepção não era Deus. Pois bem, tinha até, aleluia, alguns discípulos, algumas pessoas que diziam que Jesus amava mais a um do que a outro. Se Jesus amar mais a um do que a outro, aleluia, Jesus é homem, não é Deus. A Bíblia diz, aleluia, olha aí. A Bíblia diz que quando Jesus sentava mais os discípulos, o João sentava pertinho de Jesus, botava a mão no ombro de Jesus e estava ali encostado a cabeça no ombro de Jesus. Sabe o que se faz quando alguém recebe um carinho? Retribui, né? Está mais do que certo. E imagino eu, a Bíblia não diz, só fala de João, mas imagino que Jesus também botava a mão aqui no ombro de João. Os outros discípulos diziam, ele ama mais a ele do que a nós. Não era. Era apenas a demonstração do amor de João para com Jesus. E Jesus estava demonstrando para João também que amava. Não era que deixasse de amar os outros, mas é porque os outros não tomavam essa atitude. O amor de Deus, aleluia, louvado seja Deus, não há acepção com isso. Jesus recebe a missão de salvar, entrega a sua vida, aleluia, para isso, para nos dar um direito de vida eterna. Recebemos, aleluia, de Jesus essa condição de novamente ter intimidade com Deus. Novamente ter essa intimidade, essa comunhão, viver na presença dEle. Cabe tão somente a mim e a você continuar vivendo na presença dEle. Cabe a você, aleluia, que não se perdeu, só saiu do caminho,
voltar para esse caminho. Cabe tão somente você, aleluia, por alguma fraqueza, e Deus não condena. Simplesmente reconhecer e dizer: não há outro caminho, o caminho é esse. Cumpre-se o que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Cumpre-se também lá em João, Evangelho de João, capítulo 15, no versículo 13. João disse: ninguém tem um amor, maior amor do que este. Ninguém, aleluia, diz, o amor de Deus em Jesus, não há ninguém comparado. Guarda essa palavra. Talvez você que está acostumado no louvado pregador fazer mais zoada, na próxima tem, viu? Hoje era missão, tem que ser missão, né? O presbítero irmão Jonás saiu ali e disse: é fácil pregar missão, mano. A Bíblia toda é missão. Eu digo: pronto, tá certo. Eu quero aqui agradecer a oportunidade em nome de Jesus. Quero agradecer a Deus. Deus tem sido muito bom para com a nossa vida. Tem me dado muitas oportunidades para falar dele. Eu tenho sido honrado por isso. Muito. Eu tenho que agradecer a todos. Eu estou com 20 pregação. Hoje, completou hoje, gente. Direto. Entendeu? Tu já está imaginando o tamanho do salário no céu? Então eu fiquei tão... Fui fazer uma visita numa igreja lá semana passada. A irmã convidou no culto de ação de graça e a gente foi. Conhece o dirigente lá, mas não tem muito. Chegamos lá, ele apresentou nós, só estamos. Dirigiu o culto, deu a oportunidade. 8h10. Quando foi 8h15, ele disse: eu quase dizia: ai, inimigo. Na hora de pregar, ele me deu o microfone e disse: vai, prega. Disse: valeu, Jesus. Mas Deus é bom, Deus é misericordioso, Deus abençoou. Glória a Deus. Deus tinha a palavra certa, já preparada. Era eu, não, Deus já tinha preparado, que eu nem preparei mensagem para pregar. Eu digo: tá certo, Jesus. Eu digo: agora é com o Senhor. Aí Deus deu mensagem, graças a Deus, Deus abençoou. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Que os irmãos continuem orando e pelos amados irmãos no Tamanduá. Quarta-feira, se assim Deus nos permitir, pela graça, pela bondade de Deus, nós estaremos começando um trabalho lá na localidade de Jenipapo. É bem pertinho, mas não tinha. A gente vai ter a igreja no Tamanduá e vai ter uma subcongregação lá no Jenipapo. Quarta-feira, se Deus quiser, a inauguração. Aí já teve até quem disse: mas não tem a igreja lá assim? Os crentes lá, pode ir para lá. Eu digo: mas se Jesus salvar só um, já está bom. Já é a missão. Se Jesus salvar mais um lá, e eu estou crendo que Jesus vai salvar mais de um. Amém.